Olá, estudantes do quinto ano, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. E você? Tudo bem também. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 50 hoje, professor. Isso aí, nós então estamos na nossa aula de número 50 hoje. Então, como vocês estão acostumados, podem pegar o caderno e o lápis e acompanhar com a gente na tela, que vão precisar anotar para a nossa aula de número 50. Isso mesmo. Então, anotem lá o componente curricular. Educação Física. Turma. Quinto ano. Conteúdo. Dança criativa. Aula de número 50. E não esquece de colocar a data de hoje. Então, repetindo lá para vocês, poderem anotar aí. Componente curricular. Educação Física. Turma. Quinto ano. Conteúdo. Dança criativa. Aula de número 50. E colocar a data de hoje. Muito bem, então agora que vocês já fizeram as anotações iniciais, nós vamos passar para vocês os materiais que nós vamos precisar utilizar na nossa aula de hoje. Então hoje nós vamos precisar do aparelho de som, música lenta, música rápida e o caderno para anotações. Isso mesmo, então como vocês já estão acostumados aí acompanhando as nossas aulas de dança, nós pedimos esses materiais lá, o aparelho de som, a música lenta e a rápida, para caso vocês queiram utilizar músicas diferentes ou em momentos diferentes, né, da nossa aula. Então, por isso que a gente pede esses materiais. E hoje nós estamos pedindo também o caderno para que vocês possam fazer algumas anotações que nós vamos retomar das nossas atividades de hoje. É bom vocês anotarem aí no caderno de vocês, ok? Então, por isso, a gente vai dar aquele tempinho para vocês separarem esse material e a gente já retorna com as nossas atividades de hoje. Muito bem, então para a gente iniciar a nossa aula de hoje, nós vamos retomar a última atividade que nós fizemos na aula passada, que era a atividade das cores, como vocês podem ver lá no fundo, nós já estamos aqui com a atividade das cores preparadas. Então a gente fez na aula passada, juntando os 4 movimentos, repetindo cada um deles 4 vezes. Então nós vamos retomar aqui novamente, repetindo cada um deles 4 vezes, com a música contando primeiro, né, professora Carol? Isso, e depois sem contar, né? Sem contar, ok? DJ, solta o som lá pra nós. Nós vamos vir aqui mais pra trás, pra vocês enxergarem a gente melhor, né? E daí aqui, a gente vai seguir essa mesma sequência aqui, como o professor André falou, que a gente seguiu na aula passada, certo? Vamos lá. Então, nos conectando com a música. A gente vai repetir 4 vezes cada movimento, certo? Isso, vamos lá. Ó, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Joelho, ó. 1, 2, 3, 4. Gira o braço. 1, 2, 3, 4. 4. Muito bem. Aí, professora Carol, estamos conectados com a música aí, né? Isso mesmo. Vamos fazer mais uma vez contando? Vamos lá. Daí na outra a gente faz sem contar, certo? Ok. Ó, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Joelho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem, professor Aí. André. Estamos craques já. Agora vamos fazer sem contar, hein? Agora
vai acelerar um pouquinho a música, a gente vai fazer sem contar um pouquinho mais rápido. Ok? Preparados? Ó, Então vamos lá. 4, 3, 2, 1. Terminou a música e a gente continua fazendo aqui, só pra gente finalizar. Daí a gente já repete, tá? Ó. Muito bem. Aí. A música tem uma pausadinha ali nessa metade, daí ela dá uma continuidade. Então a gente vai pedir pro DJ voltar um pouquinho a música no início, por favor. Que daí a gente vai fazer de novo, né, professor André? Sem essa contagem, repetindo 4 vezes. Bom, vamos lá. Vai lá. Pode colocar a música aí, DJ, por favor. Ó. Quatro, 3, 2, 1. Muito bem, professor André. O Isso nosso aí, né? agradecimento, né, que a gente fez nas outras aulas. DJ, pode pausar a música aí, por favor. Nós estávamos esquecendo, né, do nosso agradecimento que a gente fez nas outras aulas. É verdade, a gente tava, né, fazendo aqui as apresentações, né? E no final agradecia, né? Agradecia. Então vocês vejam aí, essa atividade das cores, né, que a gente fecha hoje, a gente começou ela na aula passada e a gente está fechando ela agora nessa aula. Ela também é bem parecida com aquela lá do 1, 2, 3, onde a gente criou vários movimentos de acordo com cada cor. Nós aqui criamos esses movimentos, mas vocês aí em casa vocês podem ter criados também, ou também vocês podem criar, né, além desses movimentos que nós fizemos, outros movimentos, né, professora? E também não precisa utilizar as mesmas cores, né, professora Carol? Isso, pode isso utilizar as mesmo. cores que vocês quiserem. Ou se quiserem continuar utilizando os números, já que se não tiver cores aí, enfim, pode também utilizar os números, né? Esse ser 1, O 2, o 3 e o 4. né? Isso. Então vocês podem também fazer dessa maneira. Se quiserem colocar mais do que 4 cores ou mais do que 4 movimentos, também pode. Como a gente vem falando em todas as aulas, nós estamos trabalhando a dança criativa. Então, tem que utilizar aí a criatividade de vocês, solta a imaginação para que vocês possam fazer novas sequências, novos movimentos e aí novas coreografias para cada mesmo. música. E o importante é vocês entenderem que a gente tem que fazer uma sequência, né? Começar do início, assim, começar do mais fácil e ir dificultando, né, professor André? Isso. Então vocês vejam, a gente vai primeiro relembrando cada sequência de cada movimento. Então a gente gravou aqui qual é a sequência, qual é o movimento do vermelho, qual é do verde, qual é do amarelo, qual é do azul. Depois a gente foi juntando essa sequência. Dos números a mesma coisa, né? A gente faz o movimento e depois a gente vai gravando essa sequência, certo? Agora, antes da gente passar para nossa próxima atividade, eu vou convidar vocês pra gente, porque a gente vai estar trabalhando hoje também um pouquinho os outros movimentos de Laban, que também a gente já trabalhou 4 movimentos de Laban em algumas aulas passadas. E são 8, lembra que naquela aula teórica lá que a gente trabalhou com vocês, né, na aula de dança teórica, eu mostrei para vocês que Laban trabalha com 8 movimentos. Então nós trabalhamos 4 numa dessas aulas passadas e hoje nós vamos trabalhar os outros 4, né, professora André? Isso mesmo, a gente vai trabalhar os 4 que a gente não trabalhou na aula anterior. Isso mesmo, só que além desses 4 movimentos de Laban, a gente também vai trabalhar com os níveis, que a gente também trabalhou aí numas aulas anteriores com vocês. Mas só para relembrar vocês, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo no slide, por gentileza, que a gente vai estar trabalhando, né? Só para vocês estarem relembrando, né, essa questão do slide,
O professor André só foi ali colocar pra gente, pra gente poder só retomar, né, essa questão aí do slide, relembrando a questão dos níveis do movimento, né? Então, lembram que a gente tem 3 níveis do movimento, como tá aí no slide para vocês, né? Então, a gente tem o baixo, que seria do chão até a posição de engatinhar, o médio, que seria da posição de engatinhar até a posição ereta, que seria essa posição aqui de ficar em pé, com os 2 pés no chão, e o alto, que é a ponta dos pés ou saltar, né? Então, aí vocês lembrem que a gente vai ter que estar retomando essas atividades, né, esses movimentos e relembrando desses níveis, certo? Aí agora a gente retoma aqui, né, e a gente vai estar trabalhando esses 4 movimentos aqui de Laban. Na outra aula a gente trabalhou outros 4 e essa aula a gente vai trabalhar o chicotear, pressionar, o pontuar e o sacudir. Então, a gente vai estar trabalhando esses 4 movimentos da mesma forma que a gente fez naquela aula que a gente trabalhou os outros 4 movimentos. A gente vai colocar uma música lenta, professor André, e a gente vai tentar fazer esses movimentos, cada um deles numa sequência, a gente vai falando e a gente vai mudando. Você faz do jeito que você quiser, eu faço do jeito que eu quiser e vocês aí em casa fazem do jeito que vocês quiserem, utilizando a criatividade de vocês. O importante é a gente pensar que quando a gente fala em movimento na música, a gente tem que pensar que é o movimento do corpo todo, né? Então, por exemplo, o chicotear, que vai ser o primeiro movimento que a gente vai fazer. Então, a gente vai começar com a música lenta, né? A gente vai fazer primeiro todos eles na música lenta. Só que lembrem que o chicotear com diversas partes do corpo. Então, a gente pode chicotear com a cabeça, você pode chicotear com o braço, você pode chicotear com a perna, né, professor André? Com diversas partes do corpo. Pode fazer diferentes maneiras de chicotear, não só com os braços, não só com as pernas, mas com o corpo como um todo, ok? E no ritmo da música, certo? Então a gente vai pedir pro nosso DJ colocar a música lenta aí, por gentileza. Então a gente vai entrando no ritmo, né, isso da mesmo. música. A gente vai entrando no ritmo da música. Conectando e já começamos a realizar o movimento de chicotear no ritmo da música. Lembrando também, né, que dependendo do movimento, às vezes não se encaixa tão bem numa música lenta ou numa música rápida, né? Normalmente eles são mais apropriados para um determinado tipo de música, né, professor André? Isso mesmo. Mas aqui a gente está trabalhando justamente essas 2 variáveis, né, para vocês também verem a diferença que tem, né, de colocar o movimento na música lenta e na música rápida. Lembrando também dos níveis, né, professora Carol? De trabalhar cada um desses movimentos nos diferentes níveis, né, no alto, no médio e no baixo, ok? Então vamos lá, agora a gente já está mais familiarizado com a música, a gente consegue fazer os movimentos de chicotear. Agora, professor André, vamos tentar fazer os movimentos de pressionar. Ok. Pensando na mesma questão de utilizar o corpo todo e colocando no ritmo da música. E utilizando os 3 níveis, né?
vejam que a gente está fazendo aqui uma sequência, né? A gente está começando no nível alto, nível médio e nível baixo, né, professor André? Isso mesmo. Para a gente poder estar relembrando essa sequência. Agora a gente vai passar para o pontuar. Agora o sacudir, professor André. Vamos lá. Muito bem, agora nós vamos pedir para o nosso DJ trocar a música, colocar a música rápida. Então agora vamos tentar fazer esses mesmos movimentos na música rápida, professor André? Vamos lá. E daí? Muito difícil? Não é muito fácil, né? Você acha fácil, professor André? Eu achei que o mais complicado é a gente conseguir seguir no ritmo da música, né, professora Carol? Isso mesmo. Tem alguns movimentos que parece que fica melhor de realizar com a música rápida, né? Então, ou de você realizar o movimento um pouco mais rápido. Então, você tem que estar sempre conectado aí, né? Sintonizado com o ritmo da música, o tempo da música para você realizar os movimentos, né? E que nem sempre a gente consegue, né, professor André, conectar certinho o ritmo da música com o movimento, né? Isso Às mesmo. vezes, dependendo do movimento que a gente faz, a gente se perde um pouquinho, mas daí a gente volta a se conectar com a música, né, professor Isso André? aí. Então, por isso que a gente sempre coloca a música um pouquinho antes de a gente começar a dançar, a gente deixa só a música pra gente ir se conectando, se familiarizando e entrando em sintonia com o ritmo aí, com o tempo da música. Ó. 4, 3, 2, 1. Ó, chicotear no ritmo da música e nos 3 níveis, certo? Cada um utilizando a sua criatividade. Agora vamos pro pressionar. Tem só aquele diminuição do ritmo da música, né? Mas daqui a pouco ela já aumenta o ritmo. Vamos continuar fazendo no ritmo da música.
vai pedir pro DJ voltar um pouquinho a música aí, por favor, pra gente dar continuidade aqui no pontuar no nível baixo. Agora o último, que é o sacudir. Sacudir. Muito bem. Pode dar um pause, por favor, DJ, na nossa música? Muito bem, então vocês vejam. Aqui a gente fez uma exploração dos movimentos do Laban, né? Dos 4 movimentos de Laban. Chicotear, pressionar, pontuar e sacudir, dentro do ritmo da música. Vocês vejam que alguns deles se encaixam melhor na música lenta e outros na música rápida, né, professor André? Isso mesmo. Mas, pra gente experimentar os dois, a gente fez os 4 movimentos nos 2 ritmos, né? Tanto no lenta como no rápido. Então a gente pôde vivenciar os 4 movimentos no música lenta, na música rápida e também nos diferentes níveis, né? Isso no nível mesmo. alto, médio e baixo, ok? E daí agora a gente vai fazer a nossa proposta, né? A nossa sequência aí da nossa aula é a gente estar criando movimentos, que nem a gente fez com os outros 4. 2 movimentos de cada um desses. Vamos falar 2 movimentos de cada movimento, né, professor André? Fica repetitivo. Então a gente vai falar assim, 2 sequências de cada movimento desses aqui, certo? Então seriam 2 sequências de chicotear, 2 de pressionar, 2 de pontuar e 2 de sacudir. A gente vai fazer sem música primeiro e depois a gente vai colocar na música, certo? Então vamos lá. Lembrando que tem que ter, professor André, 2 níveis diferentes. Isso. Então, pode fazer cada um deles. Então como a gente falou, 2 movimentos de cada... 2 sequências de cada movimento. Então, uma sequência pode ser no nível e a outra sequência no outro nível, ok? De cada Isso um mesmo. desses movimentos. Então, vamos lá. Então, Vamos criar junto, professor vamos André? criar juntos ali. Chicotear. Então, a gente pode chicotear nos diferentes níveis. Ó, professor André, posso dar uma ideia? Vamos chicotear no nível alto, assim, ó. Isso, Sim? isso. Chicotear no nível alto e depois chicotear com a perna. Ok. Só com a perna Só direita. com a perna direita. Isso, Então. isso mesmo. Lá pra cima e com a perna direita. Então já fizemos 2 sequências do chicotear, certo? Pressionar. Pressionar. Vamos fazer agora no nível médio pressionar, então, certo? Então a gente vai ficar de joelho no pressionar, né? Então vamos pressionar o chão aqui Uhum. com as 2 mãos e depois a gente vai estar pressionando lá em cima, ó, de um lado e do outro. Então, Ok. 1, daí 2, certo? Ok. Pressionar. Agora Pontuar. o pontuar. Vamos fazer isso no chão, professor André? No nível baixo. No Então. nível baixo? Pontuar. Vamos colocar as mãos aqui atrás, assim, ó. Ficar de lado para vocês verem. Isso porque a gente está criando aqui os movimentos, certo? Vocês podem fazer aí junto com a gente, mas também depois vocês podem criar o de vocês, né, professor André? Exatamente. Então a gente vai pontuar com os 2 pés, como se a gente fosse tentar encostar os 2 pés juntos, professor André, assim, ó. Ok. Pontuar, 1, e depois a gente fica que nem índio e a gente vai pontuar com o ombro para um lado e para o outro. Ó,
para um lado, desculpe, com o cotovelo, né? É que o ombro também vai junto, mas a gente vai pontuar mais com o cotovelo, ó, de um lado e do outro. Ok. De um lado e do outro. E agora o sacudir. Sacudir, vamos ficar de pé. Agora a gente vai sacudir com o nosso tronco, girando de um lado e do outro. Vai fazer uma sacudida com o nosso corpo. E depois a gente vai sacudir o pé, professor André. Um pé e o outro. Ok. Pra frente. Certo? Tá bom. Então vamos recapitular lá? Vamos lá. Que eu já esqueci o que eu acabei de criar. Vocês vejam como a minha cabeça, professor André, acho que tô ficando velha, já tô esquecendo muitas coisas. Vamos lá, então vamos lembrar lá do chicotear, né? Então a ideia é a gente estar criando dois movimentos de duas sequências de cada movimento, e daí a gente tá juntando essa sequência, certo? Então agora, só para finalizar, a gente vai tentar juntar essa sequência fazendo 2 vezes cada movimento, certo? Vamos lá. Então, o chicotear. Chicotear, 1, 2 vezes. E depois a gente fez chicotear com a perna, né? Isso, só com a perna 1, direita. 2. 2. Aí, o pressionar. Foi de joelho, né, professor André? Foi de joelho. Pressionou. Pressiona aqui. E daí lá e lá. De novo. Aqui, lá e lá. Aí, o pontuar. Pontuar que a gente fez aqui no chão, né? Isso. Que é esse aqui. Primeiro. Esse. Aqui. Mais uma vez, professor André. 2 vezes. Cada. E depois com o cotovelo. 2 lados e os 2 lados. Isso. E para finalizar, O sacudir, que a gente fez. Sacudir de um lado, do outro e sacode o pé, sacode o outro. Então, de um lado, do outro, sacode, e sacode. o outro. Muito bem. Isso aí, professor André? É isso aí. Então nós pudemos vivenciar os 4 movimentos, né? Em diferentes níveis. Isso mesmo. Ok, Que então daí agora a sequência a gente não vai colocar aqui na música, porque não vai dar tempo, né, professor André? Isso. Mas a intenção é a gente também estar colocando essa sequência dos movimentos no ritmo da música, né? Para vocês poderem sentir aí a questão do ritmo da música, né, professor André? Isso mesmo. Então vocês podem colocar, então, como se vocês separaram em casa, podem acompanhar a música lenta e a música rápida de vocês e fazer uma vez na música lenta e outra vez na música rápida. Não precisa ser os movimentos que nós criamos aqui. Pode ser o movimento que vocês criaram em casa também. Isso Ok? mesmo. Então, assim a gente vai encerrando a nossa aula de hoje. Esperamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau.